E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porás por chefes de 1000, chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços, os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos servireis de servo, ou seja, do rebanho 10% seria do rei. Vamos embora lá. Então também, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Diga-se misericórdia. Então fala para o seu irmão e diga assim para ele: olha, não queira ser iguais aos outros. Um dos maiores problemas hoje é que as pessoas, elas se espelham e às vezes querem ser como qualquer outra pessoa seja, desde que aparentemente pareça que aquela pessoa esteja bem, ou seja, uma pessoa bem-sucedida. Você pode ver, por exemplo, que os atores, atrizes, jogadores de futebol, as pessoas às vezes querem ter aparência igual a deles, corta o cabelo igual, faz a mesma coisa, o mesmo penteado. As pessoas querem imitar na aparência e também querem imitar no estilo, na maneira de viver. E muitas às vezes, irmãos, eu vou te ser sincero, em 1993, quando eu estava iniciando no ministério, na obra de Deus, eu estava na nossa sede, lá em Minas Gerais, e eu me lembro que o meu líder, ele me disse o seguinte, ele falou assim: Carlos, você quer crescer ou você quer ser mais um? Eu falei assim: eu quero crescer, porque mais um já tem demais. Aí ele virou para mim e disse assim: então, não se misture
com esse pessoal daqui. Eu achei aquilo estranho, falei, nossa, pesado, não misture, por que ele me levou lá para dentro? E se os caras não estão da forma correta, por que os caras estavam lá dentro? Você pode ver, por exemplo, Judas tinha uma maneira correta? Tinha ou não tinha? Jesus tirou ele do meio, deixou ele lá dentro. Não diz a Bíblia sobre a parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo não crescem juntos? Quando o camarada tentou ir lá cortar, ele falou, não corta não, se você arrancar o joio, você vai tirar também o trigo. Deixa que ambos cresçam juntos. Então você está vendo que Deus está falando, deixa crescer juntos. Agora, no dia do juízo, virão os anjos de Deus e tirarão o trigo e colocarão no celeiro e pegarão o trigo e jogarão no fogo. Mas eu não conhecia muito essas coisas ainda, eu só achava assim que para mim certo é certo e errado é errado. Então, remo para cá, paysandu para lá. Né, irmão? É a teoria, a cabeça assim. Aí, se você é crente, e se é descrente, então descrente não pode ficar onde tem crente e tal, tudo certo e tem que ser dessa forma, daquela maneira. Ok, é o preto no branco. E eu comecei a ver, por exemplo, que tinha um camarada que ele fazia assim uns cultos interessantes, umas reuniões, umas orações, umas coisas, e eu ficava assim, caramba, Deus, eu quero ser igual esse cara aí. Irmão, fui passando mais tempo lá dentro. Um mês depois, eu já estava dizendo, Senhor, esqueça tudo que eu te pedi. Não quero, Jesus. Não aceito não. Eu já estava desfazendo as minhas orações. Por quê? Porque aquele camarada, no culto, ele era um. No particular, ele era outro. No culto, ele agia como um pastor. No particular, ele agia como um sem vergonha, como um pilantra, como um picareta, como qualquer outra coisa. Mas eu não queria ser igual a ele. A mesma coisa é o povo de Israel. Na hora que eles olharam para as outras nações, eles vieram e disseram, olha, nós queremos ser igual a eles. Nós queremos ter um rei igual tem um povo de Moabe, igual tem o povo de Amon. Nós queremos ter um rei igual tem a Síria, um rei físico, um camarada que a gente pode conversar com ele, que a gente pode chegar lá na sala do trono, que a gente pode bater um papo, aquela coisa toda. Nós queremos ser iguais aos outros. A diferença de Israel, irmão, era justamente em ou em ser diferente dos outros. Ou seja, se eles fossem diferentes das outras nações, eles fariam a diferença no mundo. Se eles se tornassem iguais às outras nações, deu no que deu. Israel faz diferença hoje? Não. A mesma coisa é quando Jesus veio. Jesus não veio para criar e para formar uma nova religião, não. Jesus veio exatamente para trazer Israel, para que o resto do mundo pudesse vir também, juntamente com Israel, para que eles pudessem fazer com que no mundo as coisas de Deus fossem realizadas. E nós sabemos, como diz o apóstolo João, que nos mostra que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não o acataram, não o receberam, não aceitaram. Ele como ele veio. Ok, eles os desprezaram. Então o que Jesus fez?
Jesus então abriu a porta para que, mesmo sem Israel, qualquer pessoa de qualquer parte, de qualquer lugar do mundo, de qualquer nação, essa pessoa possa encontrá-lo, essa pessoa possa achá-lo. Aquela pessoa que quiser fazer diferente, ela pode encontrar Jesus. Agora você veja bem, a própria palavra de Deus nos mostra isso. A gente vem para Jesus como nós estamos, mas como mostra e descreve o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios 5,17, ele diz: aquele que está em Cristo, olha o que ele afirma dizendo: nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, esta pessoa deixou de ser igual e passou a ser diferente. Olha para o teu vizinho e pergunta a ele: você é igual ou você é diferente? Porque você sabe qual é a diferença hoje de muitos cristãos para o mundo? É só o lugar que eles frequentam. Tem cristão que diz assim: olha, eu não frequento boate, eu não frequento os locais, né, sujos, imorais, outro tipo de coisa. Eu sou de Jesus. Amém. Ok. O camarada frequenta boate, vai nos locais promíscuos, vai em tudo quanto é lugar, mas qual a diferença? A diferença é só nos lugares, porque às vezes os cristãos, no procedimento, está tendo o mesmo que os demais têm. É a mesma coisa. Quando Deus, por exemplo, falou com o povo de Israel, me parece que seja Deuteronômio 4, abra aí na sua Bíblia, por favor. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, veja aqui, Israel só seria diferente se eles fossem diferentes. Se eles fossem iguais aos outros, eles ficariam igual. Aí você pode orar? Pode. Pode clamar, chorar, berrar, fazer o que você quiser fazer, mas Deus não vai ouvir. Deus não vai atender. Como, por exemplo, independentemente de que o sucessor de Samuel não fosse igual a ele, não era motivo para que o povo tomasse aquela atitude. Agora preste atenção, irmão. Diz um ditado popular que a voz do povo é o quê? E é. Mas por que Deus mandou dar ao povo o que o povo estava pedindo? Por quê? Se não era o desejo de Deus dar para eles um rei, por que Deus estava atendendo a voz da maioria que se reuniu, que foi lá, chegou para Samuel e disse: Samuel, você já está velho, agradecemos a você por tudo que você fez pela gente, mas agora não dá mais para continuar contigo. Então, Samuel, faça para nós antes de você morrer, antes de você partir, você não deixar a gente aí mal arrumado, sem esperança, dá um rei para nós. Nós queremos uma pessoa que esteja conosco para nos julgar. Nós queremos um rei que esteja presente, como todas as outras nações o têm. A Bíblia diz que na hora que Samuel ouviu isso, ele já não gostou. E ele orou a Deus.
E ele ficou triste. Você sabe por quê, irmão? Porque não era a Samuel que eles estavam rejeitando. Você vê, por exemplo, que Jesus disse assim: aquele que rejeita a mim, rejeita também aquele que me enviou. Se eu rejeito a Jesus, eu estou rejeitando aquele que enviou ele. E quem é que enviou Jesus? Foi Deus. É como se eu não estivesse concordando com Deus na atitude que ele tomou. Por isso que na hora que o povo propôs isto para Samuel, ele não gostou daquela proposta. Não é que ele ficou triste porque as pessoas estavam rejeitando ele. Porque você imagina bem, você se dedica, né, a alguém e serve aquela pessoa fielmente, anos e anos e anos, e chega no final da sua vida, aquela pessoa chega para você e diz assim: ó, você está velho demais. Não dá mais para você tomar conta das coisas que até agora você tomou, você fez tudo direitinho, não tem nada de desabone na sua conduta, mas eu quero colocar um outro no seu lugar. Não se ofenda não, as coisas são assim mesmo, né? Mas você não precisa vir mais, você não precisa tomar conta mais, mas você ainda tem condições de fazê-lo. Se você pode fazer e preparar um rei para poder assumir o seu posto, você pode pegar uma pessoa e preparar para assumir o seu lugar, então você ainda pode fazer as coisas ainda. Ou seja, eles ficaram com Samuel igual aquele filho que está doido que os pais morrem para ele poder assumir a herança. Estou doido, né? Pegar, vou vender essa casa, eu vou botar essa empresa nos eixos, vou fazer esse negócio aqui do meu jeito, porque o papai não sabe fazer, a mamãe não sabe, mas enquanto estiver vivo não dá para fazer, né? Porque o pai não deixa, a mãe não deixa. Quando morre, é por isso que você vê que a maioria das pessoas que ficam com herança, perde. Não consegue reter, não consegue segurar. Por quê? Porque a pessoa não é continuidade do que há. Por isso que na hora que eles pediram Samuel para poder trocar, eles não estavam trocando Samuel, porque eles já tinham um rei, só que o rei que eles tinham não assenta em trono na terra, não ficaria no meio deles, principalmente com aquele tipo de proposta que eles tinham, com aquele comportamento que eles possuíam, aquilo que eles estavam pedindo, eles já tinham antes. Eles simplesmente, o que eles faziam? Eles não consideravam e não viam a Deus como seu rei. Porque o que o rei ele faz? Ele não é só para julgar. O rei, ele é para governar, para dominar, para controlar. E Deus já fazia isso, tanto é que quem é que eles viam, os seus antepassados, por exemplo? Quem é que eles viam como rei no Egito? Eles viam o faraó. E quando Deus tirou eles de lá, quem é que eles passaram a ver como aquele que domina, que governa, que tem poder e que faz o que quer? Eles passaram a ver Deus. Se você pegar, por exemplo, irmão, Jesus nunca quis criar judaísmo. Deus nunca quis criar judaísmo. Deus nunca quis criar cristianismo. Ele nunca quis criar religião. Sempre foi a intenção de Deus criar um reino. E num reino só pode haver um rei. Por isso que Jesus é chamado rei do quê? Dos reis. Ou seja, rei de verdade só tem um. Agora, os homens colocam pessoas como seus reis, colocam o que Deus faz? Ele deixa. Ele deixa colocar o que você quer fazer. É muito perigoso quando nós queremos algo sem a direção de Deus. Mesmo que aquilo pareça ser legal, pareça ser interessante, parece que é bom, mas como eu tenho falado,
o bom é inimigo do melhor. Talvez o povo via aquilo com os bons olhos, como eles insistiram com Samuel. Embora Samuel, sendo profeta, embora Samuel, que foi um exemplo para eles, questionou a eles: olha, não vamos fazer isso, esquece isso. Olha, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Você pode ver, por exemplo, que se a sua vida está assim, você logo identifica quem é que está, de qual reino você está participando dele. Você pode ver que não é de agora, irmão, que os homens dominam e controlam sobre os outros homens, tirando deles aquilo que Deus deu. Que mesmo Deus dizendo, Samuel, fala para eles, que na hora que eles constituíram um rei, vamos ver qual é a conta que eles vão ter que pagar. Você quer que eu mande os recibos para eles? Sim, senhor. Deixa eu mostrar para eles, quem sabe eles não mudam de ideia. Pois é. Aí do versículo aqui, por exemplo, do versículo de número 11, até o versículo de número 20, é ele mostrando como é que seria, qual é o peso, qual é a conta que deveria ser paga. Os impostos que eles teriam que pagar sobre a semente, sobre o gado. Não foi nessa época, irmão, quando eles desistiram de ter Deus como rei e preferiram escolher um homem. Saiba que Deus respeita a sua escolha. E não vai, ele pode até mostrar a você o que a sua escolha vai trazer sobre a sua vida, mas ele não vai impedir você de fazer, não. Saiba que as escolhas que você toma, as decisões que você toma, elas terão consequência. Você já viu aquele ditado que diz que time que está ganhando não se mexe? Já viu? Sim ou não? Samuel, caso você não saiba, ele agiu como um sacerdote, como profeta e como um rei para aquele povo. Samuel teve a coragem que nenhum governante talvez hoje tenha coragem de fazer isso. Samuel, quando constituiu o rei que o povo pediu, ele mandou todo mundo, chamou todo Israel a uma reunião. E levantou no meio do povo e disse: agora já que o vosso rei, o camarada já estava empossado como rei, era só dar um decreto, é só mandar, mata, pega, prende. E Samuel está ali, diante de todo mundo. Ele levanta e diz: agora eu quero que vocês afirmem diante do vosso rei que aqui está. Qual de vocês que eu já fiz, peguei um subornozinho? Qual de vocês que eu lesei? Qual de vocês que eu peguei uma jumenta? Um bezerro, um boi, uma vaca, sei lá, qualquer outra coisa. Ninguém levantou a mão para poder acusar Samuel de nenhum desvio de conduta. O cara tem que ser macho para poder fazer isso, né, irmão? Eu acho que é o que muitos não podem fazer hoje no país, né? Sim, bom, a consciência cobra, né? Embora a justiça não cobre isso, mas a consciência cobra. E o que é importante, por exemplo, para uma pessoa que vive correta é a consciência dela. Então, quando Samuel chega ali, diante de todo mundo e diz: fale para que o vosso rei tome a providência legal. Ninguém levantou para acusar Samuel de erro na sua gestão, na sua administração, que começou desde o tempo praticamente de criança, aos 4 anos de idade, que Samuel começou a ser usado por Deus. Ninguém pode levantar, nenhuma mulher: Samuel, olha, eu me lembro que você deu em cima de mim, cara. Ninguém. Ô Samuel, outro dia você estava se insinuando, você estava olhando para mim com um olhar meio estranho. Nenhuma moça. Ninguém pôde falar nenhum erro e nenhum defeito que Samuel tivesse. Aí você vê.
Por que que, embora as pessoas tinham ali um camarada que era um exemplo moral, espiritual, era um camarada que zelava por eles, que cuidava deles, por que eles quiseram outro? Por que que eles foram procurar por outro? É justamente a questão de você olhar para o seu vizinho e parecer que o marido daquela mulher vizinha sua é melhor do que o seu. É quando você olha para a vida dos outros e pensa que eles estão melhores do que você. Porque aparentemente eles podem ter coisas que você não tem. Não é que você nunca vai ter. É porque às vezes nós não sabemos esperar o momento de ter. Quando o povo não tinha, como Samuel havia nomeado seus filhos, e os seus filhos não eram exemplo, não eram iguais a ele. E aqui você pode ver, por exemplo, que nem sempre tal pai é tal filho. Né, irmão? Embora esse homem foi um grande homem de Deus, os filhos dele não teve nada a ver com ele. E com quem foi que os filhos dele aprendeu a fazer todo tipo de pilantragem? Não foi com o pai. Isso aqui é bom que você entenda, é bom que você compreenda, para você não se cobrar demais. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela quer ser, ela vai ser. Quando a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Não importa quem é que ensinou para ela. Às vezes você não ensinou, você não mostrou, e os seus filhos não podem ter nada a ver contigo. São tudo completamente diferente de você. Eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca cheirou cocaína e os filhos são viciados, outros são traficantes. Aquele pai nunca ensinou, o filho nunca teve aquilo. Não foi com os pais com o pai que eles aprenderam a ser desonestos, pelo contrário. O pai era um exemplo de pessoa, mas os filhos não seguiram o exemplo dele. Às vezes os seus filhos não vão seguir seu exemplo. Pelo contrário, vão fazer coisas totalmente o contrário do que você ensina, do que você mostra, do que você fala e do que você vive. Às vezes eu falo, mas eu quero dizer para você, eu falo isso com os meus filhos, eu digo para eles, olha, uma coisa é a melhor que eu tenho, eu posso dormir sentado. Por quê? Porque eu não tenho problema de consciência. Graças a Deus. Por quê? O senhor não erra, não? Se eu disser para você que eu não erro, eu sou mentiroso. Mas eu quero dizer para você uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, dizendo assim, errar é humano, burrice é insistir no erro. Então, se a gente erra, a gente tem que reconhecer e consertar o erro e não voltar nele mais. E eu digo uma coisa para os meus filhos: vocês podem errar, fazer o que vocês quiserem fazer, eu só não quero ser exemplo para que vocês façam isso. Só isso. Por quê? Porque eu vi o meu pai uma vez corrigindo meu irmão, e a pior coisa é quando você não tem autoridade para fazê-lo. A nossa autoridade não está no nome de Jesus somente. A nossa autoridade está em fazer o que Jesus manda. Tanto é que lá em Deuteronômio você viu Deus dizendo, guardai-os e fazei. As outras nações vão olhar e vão falar assim, gente, não tem gente igual a esse camarada. Não tem pessoa igual a ele, não. Esse camarada é inteligente, esse camarada é diferente dos outros. Por quê? Porque esse camarada, ou essa camarada, quando ele pede, quando ele fala, quando ele ora, o poder de Deus se manifesta. Deus responde ele.
A maioria dos crentes hoje, irmão, sai atrás de alguém para pedir oração por eles. Se tiver alguém aí que apareça na televisão ou no sei lá, em qualquer lugar, eles nem analisam a vida do cara, não quer nem saber o procedimento do cidadão, se o camarada é um picareta, se ele é estranho, se ele é esquisito, se ele é o que ele for. O importa é que Deus faça alguma coisa lá naquelas coisas que está acontecendo ali. E todo mundo corre para lá. E as pessoas vão para lá. É como Israel. Fazem suas próprias escolhas ao invés. Samuel era uma escolha de Deus. Quantas vezes no passado os juízes já haviam fracassado e Deus substituiu e colocou outros? E Deus continuou reinando, e ele reinava por meio daquele quem ele colocava. Agora, quando o povo fez a escolha, querendo um rei, era justamente para que Deus não reinasse mais. Quando você quer ser igual aos outros, é como se você estivesse dizendo: Deus, o plano que o Senhor tem para mim, eu quero ser, né, igual tipo assim, irmão, eu, por exemplo, eu deixo os meus filhos bastante à vontade. Olha, não é porque eu sou pastor que vocês têm que ser pastores. Eu acho que é porque eu sou pastor e sou pai, eu acho que vocês têm que ser crentes. Vocês têm que ser cristãos, e isso vocês têm que serem. Agora, não é porque eu sou pastor que vocês têm que serem pastores, não. Vocês têm a vida de vocês têm um chamado de Deus. O chamado meu foi esse. Não significa que eu sou pastor, que eles têm que ser pastores. Agora, tem pai que ele é advogado e quer que o filho seja advogado também. O filho não quer ser advogado. Deixa ele ser o que ele foi trazido ao mundo para ser. É a mesma coisa que as pessoas aqui fazem, exatamente isso. Não, nós queremos um rei, mas você já tem um rei. Não, mas nós queremos iguais às outras nações. Nós queremos ser igual aos outros. Quero ser igual fulano, como eu te disse. Às vezes você quer ser igual a pessoa que você está vendo ela pelo lado de fora. Quando você vê ela pelo lado de dentro, você vai pular fora. Eu tinha uma irmã, por exemplo, que ela chegou comigo e ela disse assim: pastor, meu marido me largou. O que aconteceu? Ele conheceu uma mulher aí, pastor, e se engraçou com ela e foi embora. Pastor, eu já orei, já pedi para Deus, mas não tem jeito, ele está irredutível, pediu divórcio, e eu vou ter que ir na audiência. Pastor, o senhor sabe qual foi a oração que eu estou começando a fazer? Eu estou orando a Deus assim: Senhor, eu quero ser igual a essa mulher. Quero ter o nariz que ela tem, o olho que ela tem, o cabelo que ela tem, a boca que ela tem. Quero ser igualzinho a ela. Senhor, o Senhor conhece ela. Eu quero ser a mesma coisa dela. Quero ter o mesmo comportamento, as palavras que ela tem, essa doçura, essa coisa que meu marido engraçou e foi. Quero ser a mesma coisa. Irmão, ela foi para a audiência. Chegou lá na audiência. Ela falou: pastor, não prestei nem atenção no que o juiz falou. Porque quando eu vi, pastor, a mulher foi. Quando eu vi a mulher, eu falei: Deus, eu não quero. Tira tudo. Quero não, quero ser eu mesmo. A mulher mal educada, estúpida, a mulher... Bom, só para estar tomando um marido, você já pode ver que já não é lá essas coisas, né, irmão? E a pessoa querer ser igual, tá doida? E o pior, pastor, que quando eu olhei e vi a boca da mulher, eu não prefiro minha boca. Vi o nariz dela: não, Deus, eu quero meu nariz, não muda não. Eu falei: era bom que Jesus tivesse feito esse negócio em você. Né, irmão? É para você poder aprender a ser você mesmo e ser o que Deus quer que você seja. E permitir que Deus seja o seu Deus. Porque, olha, mesmo que aquilo dali não foi bom para Israel, Deus deixou que fosse feito. Por quê? Porque era o que eles queriam. Deus não vai insistir comigo, Deus não vai insistir com você, Ele vai orientar, Ele vai mostrar, Ele vai dizer, mas se você não quer o que Ele quer, Ele vai deixar você ter o que você quer. Agora, só depois, presta atenção, escute, olha para cá, deixa eu te falar aqui uma coisa importante.
depois que você pegar o que você quer, não peça a ele para mudar não, tá? Peça não. Por quê? Você viu aqui que ele disse, eu não vou te ouvir. Na hora que o rei pegar a filha, pegar os filhos, pegar lá a 10ª parte da sua colheita, pegar lá a 10ª, né, e olha que os caras não pegam, não é só a 10ª aqui no país, aqui pega 27,5%, né, irmão? Estava melhor lá em Israel, não estava? É melhor a gente ir para lá. Lá é mais barato. Mas tudo isso por causa de quê? Porque as pessoas fazem a sua própria escolha. Tirando aqui a parte da brincadeira, e vamos voltar aqui para a parte séria desta escolha. Se na sua casa, se na sua vida, se você está aprisionado, se você está arruinado, se o que você ganha é tirado de você, e se o teu trabalho, o seu suor é para o benefício de outro, quem é que está reinando sobre sua vida? O que você está vivendo é escolha sua ou de Deus? Porque o que ocorre com a gente? Nós tomamos as decisões, não, eu vou fazer esse curso de informática. Bom, arranjou uma profissão, vai lá e pegou um emprego. E aquilo dali agora tira até o tempo de você orar, de ler a Bíblia e de vir para a igreja. Aí, mas sua escolha, você quis. Por que você não pergunta a Deus antes, Senhor, o que eu faço? Qual é a profissão que eu sigo? Qual é a decisão que eu devo tomar? Talvez você vai se surpreender com o que Deus vai te dizer. E eu vou falar uma coisa com você. Nesse tempo que eu já aprendi um pouquinho a escutar a Deus, eu já posso até te responder o que Deus vai te dizer. O que Deus vai mandar você fazer é aquilo que Ele já mandou e você não quer. É o que Ele já te mandou fazer e você não quer. Eu, quando comecei a crescer, eu queria ser uma coisa. Quando eu cresci, eu queria ser uma outra coisa. E quando eu virei cristão, eu não queria ser pastor. O que eu virei, irmão? Não sei se eu sou, pelo menos eu tento. Né? Ser uma coisa, pelo menos eu estou tentando. Mas eu queria? Esse era meu sonho? Não. A mesma coisa, Deus queria que Israel fosse igual às outras nações? Não. Deus quer que você seja igual aos outros? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, pastor. Negativo. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. E essa palavra de Moisés em Deuteronômio 4 está mostrando claramente que Israel era para se destacar das outras nações. O povo de Deus, o cristão, ele é para se destacar dos outros. Não é que ele é melhor, não. Mas não pode acontecer na vida do crente a mesma coisa que acontece com o descrente, com aquele que não serve e não anda com Deus. Não pode ser igual. Não pode acontecer. Aí como é que isso vai depender, pastor? Vai depender de quem é, em qual reino você está, quem é o seu rei. A sua vida vai depender de quem é o seu rei. A sua vida será de acordo com aquele que reina sobre você. Se a sua vida está reinando se Deus está reinando sobre você, então os seus filhos são seus. Mas se é outro que está reinando sobre você, o filho não é seu só no papel, mas é seu desgosto, é sua tristeza,
é sua angústia, é sua decepção, é sua vergonha. Por quê? Porque você ainda está fazendo parte do outro reino. E o outro rei, ele não honra a gente. O outro rei, ele envergonha. O outro rei, ele não levanta, ele derriba, vai derribar você, vai destruir sua vida, vai jogar você no chão. Ele não te prospera, pelo contrário, ele tira o que é seu. Quem é que está reinando sobre a sua vida? Quem é o seu rei? Ou seja, qual a sua escolha? A sua vida está mostrando, porque tem gente que às vezes faz uma escolha, com o quê? Com os lábios. Mas lembre que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer isso na essência. Deus quer isso no dia a dia, Deus quer isso no viver. Não é só na boca, não é só no falar, não é só no dizer. Por isso é que nós, infelizmente, às vezes, estamos numa situação triste, agonizante, não deveríamos estar, mas se estamos, é puramente por causa das opções que nós fizemos. As escolhas que nós fizemos. E que muitas vezes nem foi Deus que nos propôs, mas simplesmente porque nós queremos fazer igual, queremos ser igual a todo mundo. Eu não me esqueço das palavras que o meu pastor me disse: você quer ser mais um ou você quer ser diferente? Eu me lembro das palavras que os discípulos receberam no lugar chamado Antioquia. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E sabe por quê? Porque ser cristão não é falar de Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ou seja, as mesmas atitudes dos discípulos no falar e no viver eram como se fosse o próprio Jesus em pessoa. Ou seja, Jesus disse, eu virei, mas voltarei para vós. Alguém entendeu o que eu disse, não? Ok. Então Jesus foi e ele volta para o crente. Então, se ele está dentro do crente, é como se fosse ele dentro daquele corpo que ele viveu há 2000 anos atrás. O crente vai fazer a mesma. É por isso que ele diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Já deixou a possibilidade. Por quê? Porque ele está dentro da gente, para a gente não só estar amarrado, eu ordeno, eu determino. Não, mas para a gente proceder, para a gente ter atitude, caráter, tipo de Deus, comportamento de filho de Deus, não é de servo não, comportamento de filho, amém, irmão? Comportamento de filho de Deus, atitude de filho de Deus, palavreado de filho de Deus. Para nós sermos assim. Porque o que diz Efésios 5, versículo 1? Sede, pois, o quê? Quem quer para mim imitar, irmão? Quem que Israel queria imitar, irmão? Os outros reis, os outros povos, as outras nações. Quem que você quer imitar, irmão? A Xuxa? O Bispo Macedo? Valdemiro, missionário Soares, quem você quer imitar, irmão? Não, você não precisa imitar ninguém, seja você mesmo, imite Deus. Se tem alguém que é para imitar, é a Deus, como filhos amados, imite como filho. Ou seja, como é que Jesus viveu? Como é que Jesus agiu? Ou seja, Jesus, se fosse o Senhor, o que o Senhor escolheria? Ah, Ele vai te dizer. Eu falei isso com uma moça uma vez. Ela disse assim, pastor, eu não... Esse negócio assim, eu sou de Jesus, sabe, pastor? É igual... Deixa para lá, pula essa parte. Eu me sinto... Eu visto o que eu sinto bem, pastor. Eu falei, então faça o seguinte, irmã, toda vez que a senhora vestir uma roupa
que a senhora acha que é roupa, a senhora vai diante do espelho e diz assim: Jesus, se fosse o senhor vestiria isso? O senhor sairia na rua com essa roupa assim? Eu duvido que a senhora vai vestir essas roupas que a senhora anda vestindo. Duvido. Passou um tempo, ela veio comigo: pastor, não é que é verdade mesmo? Pois é, Deus reprovou tudo que você estava vestindo. Quando as pessoas falavam, você achava que era, né? Porque essas igrejas de doutrina. Não, irmão, não é igreja de doutrina, é porque a Bíblia diz que a mulher de Deus tem que se vestir com modéstia. Ou seja, não despertar a sensualidade dos homens. Por que que hoje, você vê que hoje, por exemplo, o pessoal tem que fazer lei acima de lei para prender os camaradas, mas as pessoas não gostam que você fala, mas isso é antigo, ó. Antigo. E qual a diferença? A diferença é que os de Deus têm que imitar a Deus. Se Deus não vai pegar você e falar assim: não, você é crente, você tem que ser assim. Negativo. Deus trabalha com instrução, ensinamento. Aliás, você quer saber por que Deus, por exemplo, resolveu destruir o mundo? É pelo mesmo motivo que Deus vai colocar fogo nessa terra. Vai chegar uma hora, preste atenção, até hoje Deus está nos instruindo, está nos ensinando. Todos os dias tem alguém pregando na rua, tem alguém pregando no rádio, tem alguém pregando na televisão. Olha, nunca vi um camarada lá do outro lado do mundo. Você pode escutar a pregação dele aqui, às vezes ao vivo. Hoje estão colocando no Facebook, estão colocando no YouTube. Né? Você vê o missionário viaja aí, a gente assiste ele lá na Itália, pregando lá, no Facebook, no YouTube, ao vivo. Então, a coisa está farta, né? Para quem quiser ver, quem quiser ouvir. As igrejas estão aí com as portas abertas, mas as pessoas estão preferindo, às vezes, ir aonde? É a escolha de cada um. Aí, se Deus não insistiu com eles, não, pessoal, eu já sou rei de vocês, ó, deixa para lá, vocês estão perturbados, vocês não sabem o que vocês estão escolhendo, não. Mas Samuel, vamos fazer o seguinte, vamos avisar eles, falar com eles, como é que vai ser pesado esse negócio de rei, porque o rei vai fazer isso, o rei vai fazer aquilo. Eu não estou fazendo nada disso, você já sabe que eu estou reinando sobre eles, pelo contrário, eu tirei eles do Egito, eu tirei eles da escravidão, eu trouxe eles para cá, eu dei eles essa terra, e eu estou deixando eles viver a vida deles, Samuel. E eles não estão querendo, fala para eles que o rei não vai ser essa mamata, não. E mesmo Samuel falando, ó, vai ser dessa, vai ser dessa, vai ser dessa. Não, nós queremos assim mesmo. Um dia um camarada virou para mim e disse assim: pastor, o senhor não me ajudou não. Eu falei: como é que é, irmão? Um pastor nosso aqui. Como é que é? O senhor não me ajudou não, porque o senhor não insistiu comigo. Eu falei: rapaz, eu não insisto nem com a minha mulher. Porque nada forçado presta, nem beijo roubado, que embora as pessoas dizem que é gostoso. Nada, meu filho. É porque o senhor devia ter proibido, trancado a porta, não deixado eu sair, para mim não ter ido embora. Você foi embora que você quis. Eu ainda perguntei você tem certeza que você está fazendo? Tem. Para que dia que você quer que eu compre sua passagem? Tal dia eu comprei a passagem sua. Por que você não rasgou ela? Por que você não foi no aeroporto e voltou? Agora eu sou culpado de você ter desistido. Eu não vou insistir. Não insisto para entrar e também não insisto para poder não sair. Eu posso aconselhar? Claro. Mas não posso obrigar. Olha Gênesis capítulo 6, para a gente terminar. Diga misericórdia. Então disse o Senhor. O que é que o Senhor disse? Não contenderá o meu espírito com quem? Com o homem. Para sempre com o homem. Não contenderá. Não, muda essa tradução aí, menina. Essa tradução de vocês está esquisita aí, ó. Essa tradução está errada, não é que eu estou usando, não. Põe o que eu estou usando aqui. O missionário Soares, que a tradução da Bíblia é a Almeida Revista Corrigida. Então, a Bíblia que você achar assim, ó, a
É essa a Bíblia. Almeida Revista Corrigida. Essa é a tradução mais perto do original. Está aí, é essa daí. Ó. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Como as suas escolhas diminuirão a sua renda. Uau! Quer ganhar mais? Quer ganhar bem? Quer ganhar muito? Suas escolhas determinam isso. E não adianta, está amarrado, eu não aceito. Eu vou entrar numa campanha, eu vou fazer uma corrente. Deus disse, eu não vou ouvir. Enquanto você não mudar suas escolhas, não adianta você, nas suas escolhas, me clamar e me pedir para responder e ajudar você, te curar, te sarar, te libertar. Ou seja, o pessoal vai lá e elege um candidato aí a presidente da República. Quem escolheu? O povo. Depois vai querer orar para aquele camarada? Para ele mudar as coisas? Para ele... É a escolha, irmão. Ore antes de escolher. É a escolha. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Demore muito não. O que o Brasil hoje está passando são nossas escolhas. E eu vou falar, não é nem escolha de fulano, de Beltrano, que colocou fulano, que colocou Beltrano. É porque a gente não está colocando quem deveria colocar. Deus no meio dessa bagaceira. Deus está fora disso. Há muito tempo que Deus não faz parte das nossas escolhas. Ou seja, nós não escolhemos o que Deus escolheu, nós escolhemos o que nós queremos e pegamos o que nós queremos e chegamos para Ele e falamos, põe aqui a sua bênção, põe aqui a sua mão, põe aqui a vitória. Ele diz, como? Se isso é seu. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu passei muitos problemas aqui dentro da Igreja da Graça no Pará. E você sabe por quê? Com pastores infiéis, com pastores que não tinham compromisso nem com Deus, porque quem não tem com Deus não vai ter comigo, irmão. Mas eu coloquei esses camaradas, que vieram, não, eu quero ajudar, eu quero tal, e a gente precisa, e a gente acha, e a gente pensa, que aquilo vai ser benéfico. E eu me lembro de uma vez que eu chorando por causa de um problema que houve, eu falando com Deus, e sabe o que foi a resposta de Deus para mim? Eu mesmo me encarrego de destruir tudo que você fizer aqui por sua conta. Daquele dia para cá eu passei a ter juízo. Por quê? Porque ele diz, não é o diabo que está fazendo isso, não, sou eu mesmo que estou fazendo isso. Para quê? Para você aprender a escolher. A escolha tem que ser minha, não sua. Por quê? Porque a igreja não é sua, a igreja é minha. Aliás, nem a minha vida é minha. Olha o que Paulo diz lá, por exemplo. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a você. É? Não, Paulo diz, os quais pertencem a Deus. Você não tem nem poder sobre o seu corpo, até o seu corpo é de Deus. É por isso que eu dou risada para o diabo quando ele coloca alguma doença no meu corpo. Eu digo assim, Senhor, olha, ele está ferindo aí o que é seu, você não vai reagir não? O templo seu aí está sendo sacudido aí, ó, estão bombardeando seu templo. O senhor vai ficar quieto? O senhor não vai tomar... o senhor não vai cuidar do que é seu, não? O senhor vai deixar o que é seu destruir? Faça logo depressa alguma coisa, senão ele vai destruir o que lhe pertence, que até o corpo nem meu é. O espírito nem meu é dele. Então, meu irmão, aprenda que o que nós estamos vivendo hoje é resultado de nossas escolhas. Ou talvez uma rejeição que nós tivemos, como Israel rejeitou a Deus. Talvez você esteja rejeitando Deus.
para viver sua vida. Eu sempre falo isso com a minha esposa e com as pessoas que às vezes vêm me pedir orientação. Se eu fosse viver o que eu queria, eu não estaria mais vivo. Por quê? Porque o que eu ia viver ia me matar. E já não tivesse mais aqui. Por quê? As escolhas. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas qual é o fim dele? A morte. Essa morte pode ser física e essa morte pode ser espiritual. Se eu fosse viver o que eu quero, eu não estaria mais aqui no Pará pregando. Não seria mais pregador, talvez. Por quê? Porque eu fui viver minhas escolhas. Agora, quando eu estiver diante de Deus e quando você estiver diante de Deus, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: qual foi o reino que você participou? Quem foi seu rei? Ah, foi o Senhor Jesus, foi? Sim, Senhor. Tem certeza? Então por que você não fez o que eu te mando? O que eu mandei? Ou por que você não faz o que eu te mando fazer? Porque você faz o que você quer e quando as coisas dão errado, você quer que eu mude as coisas para você. Então, primeira coisa, as coisas estão ruins, qual é o reino que você está nele? Tem certeza? Você tem andado no reino de Deus? Eu tenho, pastor. Então vamos ver quando a gente está andando no reino de Deus. Isso aqui é o último para a gente poder terminar. João capítulo 12. Eu já estou parando. Diga graças a Deus. Ih, misericórdia. Evangelho de João 12. Se eu dependesse desse graça aí, eu estava sem graça. Ainda bem que eu falo com vocês que eu não preciso dessa graça aí. Eu já venho pronto. Se tiver, lucro. Se não tiver, eu já estou bom assim mesmo. Posso ler? Versículo de número 38 diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então preste atenção. Quando a gente vê com os olhos e compreende com o coração, o que vai acontecer com a gente? A gente muda. E quando a gente muda, Deus cura. Estou orando, pastor, para ser curado. Não, mude. Na hora que você mudar, Deus te cura. Estou orando para prosperar, pastor. Tá? Ok. Mude. Na hora que você mudar, Deus te prospera. Estou orando para me vencer, pastor. Amém. Tem certeza que eu vou vencer? Esse ano eu vou dar a volta por cima. Amém. Mude. Mude o quê? Suas atitudes. Seu comportamento, suas escolhas. Mude suas palavras. Mude suas decisões. Como? Fazendo o que Deus quer. Lembra daquele jovem? Ele chegou, ele era rico, a Bíblia faz questão de frisar isso. E ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Jesus virou para ele e disse: guarda os mandamentos. Ele virou: quais? Esse. Jesus falou 4 mandamentos com ele. Claro que os que Jesus falou, eu creio que resumia tudo nos outros. E ele vira para o Senhor e diz assim: cara de pau, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Jesus olhou para ele e disse assim: somente uma coisa te falta. Pode? Qual é, Senhor? Fala aí, qual é? Diga. Estou pronto. Porque eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna, eu quero morar aí no céu com Deus. Quer mesmo? Sim, Senhor. Pode falar. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres.
vem e me segue. Porque não é só vender tudo, nem dar o que tem para os outros, mas é vir e seguir. O que o sujeito fez, irmão? Se retirou triste. E ele fez o que Jesus falou? Então nós sabemos que aquele camarada está do inferno para dentro, né? E todos que tomam a decisão igual ele tomou, embora estejam dentro da igreja cumprindo 99% do que diz a Bíblia, se não for o 100%, não é suficiente. Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: Deus quer, irmão, é tudo ou nada. Mas não é oferta não, irmão, é seu coração. Porque quando Deus tem seu coração, Ele tem suas ofertas também. Porque tem gente que quando você fala tudo, ele já vai em minha casa, meu carro. Não. O cara tinha tudo, não tinha? Mas Deus tinha o coração dele? Não. Então, ele não tinha nada. Ele era um inútil. E eu acho que nós não queremos ser inúteis. Acho que nós queremos ser o povo de Deus, não é não? Você está aqui é para isso, não é? Então não queira ser iguais aos outros. Seja você mesmo e queira ser um imitador de Deus como um filho amado. Não olhe para o que está do teu... Nem dentro da igreja, irmão. Eu quero ser igual ao fulano. Não, não seja igual. Seja você mesmo. Eu quero agradar a Deus, eu quero amar Jesus, eu quero servir a Cristo, eu quero andar na presença de Deus, porque sabe por que muitas pessoas têm decepções dentro do Evangelho? É que quando elas descobrem que as pessoas não são o que elas dizem, aí elas se decepcionam. Como diz, falar é fácil, o difícil é fazer. É por isso. Então nosso grande desafio é viver de uma tal forma em que não seja a nossa escolha, mas a escolha de Deus para nós. Não queira ser iguais aos outros, seja você mesmo. Deus te ama, Deus te fez, isso aqui, ó. Só você tem. Tem ninguém igual a você. O seu DNA, Deus colocou só em você. Só você tem. Ninguém tem igual a você. Então Deus te fez único. Não tem igual a você. Você já é especial demais.